Olá! Hoje é o nosso terceiro vídeo sobre como ajudar o meu filho a falar. E aqui vamos discutir hoje sobre a brincadeira livre com as crianças. Ou seja, um momento que nós possamos estar com as crianças sem pensar em fazer nenhum outro tipo de tarefa que concorra com essa então, que é de estar com elas brincando. Nos vídeos anteriores, eu comentei a respeito de atitudes e cuidados que podemos ter para incentivar as crianças a falar mais e melhor. Então, acho que vale a pena assistir, porque muito daquilo que eu comento, principalmente no segundo vídeo, pode ser aplicado nesse momento, então, da brincadeira com a criança. E embora pareça ser uma atividade fácil de ser executada, eu sei que nem sempre os pais acham essa tarefa tão fácil assim. Porque os pais estão com os seus filhos ao longo do dia, mas muitas vezes fazendo outras coisas. Então, conversa com os filhos, fala alguma coisa, pode perguntar sobre o que eles estão fazendo ou comentar a respeito de uma brincadeira, pode brincar durante 5, 10 minutinhos com algum material, mas sem aquela atenção exclusiva para a criança e que faz muita diferença. Então, procure separar 30 minutos inteiros para estar com seu filho ou com sua filha integralmente, sem nenhuma atividade que você esteja fazendo ao mesmo tempo. Você está ali para a criança e para brincar com a criança nesse momento. Então é importante que você organize seus horários, organize a sua agenda para se dedicar a esses 30 minutos. E por que alguns pais acham que não é uma tarefa tão fácil assim? Porque, infelizmente, muitos adultos não têm uma lembrança de como era brincar quando eles eram pequenos. Alguns, inclusive, porque o ambiente familiar não era favorável, as condições familiares não eram favoráveis. Então é como se ele, entre aspas, não tivessem aprendido a fazer isso. Claro que em algum momento eles brincaram, mas isso ficou tão distante que agora é difícil resgatar e eles têm dificuldade então de se envolver nessa brincadeira com a criança. Quais os materiais podem ser usados? Eu gosto muito da ideia do baú de brinquedos. Num baú a gente pode colocar bonecos de diversos personagens, de animais, boneco bebê, roupinha de boneca, de boneco, carrinho, potes de massinha, bolas, enfim, vários materiais misturados. Isso é que é o legal, porque você pode, junto com a criança, ir exercitando essa criatividade, esse improviso, e fica muito prazeroso, então, para ambas as partes. No início, preste bastante atenção nas preferências que a criança tem. Então, vocês estão naquele momento, a criança sabe que você vai ficar com ela durante um tempo que vocês combinaram, e observe o que ela vai pegar primeiro. Se a criança fala ainda muito pouco, verbaliza pouco, vá dizendo para ela, vai narrando para ela aquilo que você vê, descrevendo os seus próprios movimentos, aliás, os dela e os seus também. Isso é muito organizador para a criança e para você. Então você vai dizer: você vai abrir o baú, o que será que tem aí dentro? Você já sabe o que você vai escolher. E a criança então pega um bebezinho, por exemplo. Você pegou o bebê e a criança pega o berço. Você pegou o berço. Vai colocar o bebê no berço? Uma criança pequena, ela às vezes pega um brinquedo, isso depende muito de cada criança, mas pega o brinquedo, brinca um pouquinho, daqui a pouco deixa de lado, pega outro
E para a gente criar uma história com esses brinquedos, é preciso explorá-los mais. Então, nós ajudamos a criança para que ela consiga fazer isso. E nós vamos ajudar com os gestos, com o brincar junto com a criança e com as nossas palavras. Então, vamos supor que a criança pega o bebê, mexe um pouco no bebê, balança um pouco o bebê, deixa ele de lado, joga o berço para o outro lado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai dizer: ai, eu vou colocar o bebê para dormir, ele tá com muito sono. Vamos colocar o bebê no berço? Daí coloca o bebezinho no berço, canta o Nana Nenê. Então, você vai envolvendo a criança nessa brincadeira. Não se preocupe em ficar corrigindo a fala da criança nesse momento, quando ela se expressa. Isso interrompe o fluxo da brincadeira. Então, não se preocupe agora em ensiná-la de uma maneira direcionada, artificial. Procure sim sempre dar o modelo de fala correto para ela e ir fazendo esse enredo da brincadeira, tentando deixar a criança amarrada nesse brincar por mais tempo. Pode ser que aquela brincadeira, com aquele material que ela escolheu inicialmente, se esgote. Então a criança pega outro brinquedo e vamos começar então a fazer essa interlocução com ela de novo. Vamos dizer que pegou um carrinho. Ah, vamos fazer uma fila de carrinho? Faz a fila, daí abre o sinal, os carros passam. Vocês podem então improvisar uma rampa. Aí o carrinho sobe, o carrinho está subindo, faz o carrinho subir, de repente desce. Vamos ver qual que chega mais rápido. E aquilo vai virando então uma brincadeira. Explore as onomatopeias. As onomatopeias são aquelas palavras da língua que imitam os sons naturais, que representam os sons, os ruídos naturais. Então, o brum brum para o carro, pou, quando dá uma batida, o au au para o cachorro, o tic-tac do relógio. Então, explore bastante as onomatopeias. Faça com elas. Brum, 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 vamos pegar o carro, pi, 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 pi. E o carro vai, imita o caminhão. Procure enriquecer aquele universo com sons e palavras que fazem sentido e que estão contextualizadas na brincadeira que vocês estão desenvolvendo naquele momento. A criança tende então a ter a sua atenção voltada para os objetos que você destaca e para os objetos de preferência dela. Se a criança fica tão envolvida com os brinquedos e os objetos e olha pouco para você, use a seguinte estratégia. Pegue então o brinquedinho, coloca do lado do seu rosto, por exemplo, um cachorro. E você vai pegar o cachorrinho, vai colocar do seu lado e assim, au, au, au. A criança então, quando olha para o cachorrinho que está do lado da sua boca, vai olhar também para o seu movimento articulatório, vai olhar para o seu rosto, para a sua expressão facial. Então, você pode utilizar essa estratégia. Lembra que eu falei que é sempre importante, falei no outro vídeo, ficar no mesmo plano da criança para ela poder olhar bem para o seu rosto. Então, vá para o chão com a criança, né? Para que ela possa te visualizar bem e você visualizar bem a criança também. Procure ser teatral, descubra o ator e a atriz que você tem dentro de si, variando a sua entonação vocal, fazendo pausas, falando sussurrado, se movimentando com gestos espontâneos, para que a criança se envolva cada vez mais. Divirta-se com ela. Esse momento pode ser bom para vocês dois. E à medida então que a criança vá verbalizando mais, vocalizando mais, construindo frases, comemore isso com ela. Diga: que legal, eu entendi o que você quer fazer. Você quer dar um banho no bebê. Procure sempre reestruturar a fala da criança. Então, se ela diz boneca uau, você vai dizer, se for o caso, dentro do contexto que vocês estão brincando,
A boneca vai passear com o Uau-Uau, isso mesmo, que legal! Então você reestrutura a fala e devolve a fala para ela. E à medida que a criança vá se comunicando mais, você também vai diminuindo o seu volume verbal. Então, no início, quando a criança fala pouco, você fala mais. Quando a criança fala menos, você procura lhe dar mais suporte. Mas à medida que a criança vai falando mais, aumentando o vocabulário, se expressando de maneira mais integral, você vai então diminuindo o teu volume verbal. Você vai falar um pouco menos, mas desde o início procure sempre deixar espaço para a criança poder se expressar. Por exemplo, você pode fazer uma brincadeira em que a criança pode completar as tuas falas. Vamos supor que vocês estejam fazendo uma corrida de carrinhos. Então você pega um carrinho, a criança pega outro carrinho e você então fala, quando disser já, 1, 2, 3 e daí você olha para a criança para ela falar já! Ou então na cantiga, nananeném, e a criança então repete uma palavrinha da música e vocês continuam cantando, né? Esse momento é imprescindível. Se tiver mais gente na casa, um irmão mais velho, o pai, a mãe, a avó, se cada um separar 30 minutos por semana, a criança vai ter a oportunidade de vivenciar esses momentos por mais tempo. Na brincadeira, ela então vai poder colocar em prática aquilo que ela está absorvendo do mundo e dos contatos sociais e das aprendizagens novas que ela tem, tendo ganhos incríveis também para a sua estrutura emocional, para a sua compreensão do mundo. Brinquem com as crianças todos os dias. E se gostaram do vídeo, coloquem o gostei, coloquem também a sua opinião, escrevam-me fazendo algumas questões que eu gostaria muito de fazer um vídeo respondendo a perguntas que vocês pudessem fazer para mim. Espero por vocês no próximo. Até mais!